Pascoal, tenho 24 anos, eu estou cursando licenciatura em Artes Plásticas na Universidade de Brasília e eu pretendo me especializar em Educação Inclusiva e o ensino de artes na educação inclusiva, principalmente. Eu me considero uma ativista pelos direitos dos deficientes, mas principalmente pelos autistas. Eu sou autista e fui diagnosticada Asperger aos 7 anos de idade. Hoje estou aqui para falar sobre o modelo de deficiência. São 4 principais: o caritativo, o médico, o social e o de direitos. E a gente vai ver aqui como eles se formaram ao longo da história, o que eles querem dizer. Primeiro, o que é um modelo de deficiência? O modelo é a forma como a deficiência é definida e encarada pela sociedade, pelos próprios deficientes mesmo, porque a gente vive numa cultura e a gente internaliza tudo isso. O primeiro modelo, mais antigo, é o caritativo, a qual a deficiência é vista como algo da qual você coloca sua caridade sobre. O deficiente, ele é totalmente dependente dos neurotípicos, dos não deficientes, para tudo. Ele não tem autonomia, ele não tem direitos, ele não tem voz própria. Tudo que ele precisa, ele é totalmente dependente dos não deficientes. E é bem, por exemplo, quando você pega a Bíblia e os leprosos ficavam do lado de fora das cidades. É quando o Esparta jogava fora os bebês que nasciam com deficiência. E era jogar fora literalmente. Era infanticídio. Então, todos esses modelos, apesar de alguns terem surgido mais antigamente e estarem desatualizados, eles continuam até hoje, eles transpassam tudo isso. Um dos filhotes do modelo caritativo é algo que a Stella Young chamou de pity porn, que uma tradução livre seria pornô da inspiração. Ela usa a palavra pornô porque é uma objetificação. Você está objetificando as pessoas com deficiência para o benefício das pessoas com não deficiência. Você objetifica elas botando elas assim como um quadro da qual você se inspira. Então pode ver isso ainda nas redes sociais. Quando você pega uma imagem de uma criança com síndrome de Down ou de uma pessoa na cadeira de rodas e bota uma frase inspiradora do tipo: antes de desistir, tente. Ou você acha que sua vida é ruim? Ou então a única deficiência na vida é uma atitude? Tudo isso é bobagem. Você pode perceber claramente por quê. Você, em primeiro lugar, como eu disse, está objetificando a pessoa com deficiência. Você não vê ela como uma pessoa, mas como algo da qual você coloca a sua caridade, você doa o seu dinheiro para uma instituição, você faz uma boa ação e se sente o super-herói. Você percebe como não é notícia quando um cara ajuda uma velhinha a atravessar a rua. Mas se alguém faz uma coisa boa para um autista, o cara dá um emprego para um Asperger, e isso sai até no programa da Ellen nos Estados Unidos. É porque é muito incrível você tratar o deficiente como um ser humano.
O próximo modelo é o modelo médico, que ele surgiu com o avanço da medicina e da ciência, como quando a medicina se estabeleceu como ciência e a ciência estabeleceu o método científico que a gente conhece hoje. Agora o modelo médico coloca o deficiente dependente não só de sua família e de instituições religiosas, políticas, por exemplo, mas principalmente abaixo do médico. O deficiente nunca tem uma voz acima do médico. O modelo médico teve seu auge na época do nazismo, da qual a vida do deficiente era encarada como uma perda de dinheiro, como um fardo, e eles achavam que totalmente o deficiente estava sofrendo tanto que sua vida não valia a pena ser vivida. E a resposta mais óbvia deles vai matar os deficientes. Inclusive, os deficientes foram o primeiro grupo a ser morto pelos nazistas. E de novo, é um modelo que transpassa até hoje. O modelo médico pode até ter esse lado positivo de incentivar a pesquisa, mas nem sempre essa pesquisa é voltada para o bem-estar do deficiente. Às vezes eles querem cura a qualquer custo, ou então que o deficiente se pareça o máximo possível com o não deficiente. E nem sempre isso é algo positivo. E isso já levou a consequências terríveis na história. Como, por exemplo, quando o Graham Bell, o inventor do telefone, disse que a língua de sinais era algo terrível, que diminuía a inteligência dos surdos e por muito tempo os surdos foram obrigados a oralizar e ler lábios e a língua de sinais foi proibida. E mais recentemente nós temos ainda aí nos anos 70, chamado Louvas, que criou o ABBA, que ele usava choques e espancamentos para barrar os instintos, as estereotipias dos autistas, fazê-los parecer mais normais. E essas duas pessoas também foram aplaudidas em revistas científicas, em congressos e tido como grandes revolucionários de sua época que inventaram o tratamento maravilhoso. O modelo social surgiu nos anos 60, aproximadamente, que foi junto com a segunda onda do feminismo e com o movimento negro, quando os deficientes também, junto com todos esses outros movimentos, eles se viram como um grupo que estava sendo discriminado e oprimido por uma maioria. Se juntaram vários grupos de deficiência e perceberam uma coisa especial. Todos esses problemas que foram apontados como grande sofrimento da vida do deficiente, não era a deficiência deles que causava. Eram os outros, era a sociedade, é o preconceito, é a falta de acessibilidade. De que o problema não está nos nossos corpos, no nosso cérebro, e sim na sociedade. Quando os vários grupos de deficiências, cegos, surdos, cadeirantes, dentre outras várias deficiências, se uniram e trocaram experiências, eles perceberam que, primeiro, grande parte dos problemas, se não quase todos, os problemas que os deficientes enfrentam não são causados pela própria deficiência em si. Eles são causados pela sociedade, pelo preconceito, pela discriminação, pela falta de acessibilidade.
perceberam também que a deficiência é uma parte integral da identidade do indivíduo, assim como a nacionalidade, a religião, a cor da pele. Tá? Principalmente se você pensar em deficiências sensoriais e coisas neurológicas, porque é através do nosso sentido e nosso cérebro que a gente percebe o mundo e interpreta ele. Então isso tem um papel fundamental na construção de quem nós somos, da nossa identidade. Então começou o movimento pelos direitos dos deficientes. E é assim que surgiu um lema: nada sobre nós sem nós. Que quer dizer que qualquer política pública, qualquer reunião, qualquer coisa que você vai fazer sobre um deficiente, sobre uma deficiência, você tem que ter uma pessoa com essa deficiência incluída. Porque é meio óbvio, para pensar, você vai comemorar o aniversário de alguém sem o aniversariante estar presente? Você vai decidir algo sobre a vida de outra pessoa sem outra pessoa saber? Você e outra pessoa decide, a terceira da qual é o que vai afetar a vida dela não tem nenhum acesso a isso? Os deficientes começaram então a lutar pelos seus direitos humanos, e assim também que surgiu quase que gêmeo o modelo baseado em direitos, que procura deixar a pessoa com deficiência em iguais direitos à pessoa sem deficiência, porque muitos dos direitos humanos que foram estabelecidos na ONU estão sendo negados continuamente às pessoas com deficiência. Direito à vida, direito à moradia, saúde, educação, direito a ter religião que quer, casar com quem quer. Então, agora ele percebe, o modelo social percebeu uma coisa muito importante. Limitações físicas é parte da diversidade humana. Físicas, neurológicas, sensoriais, tudo isso é parte da diversidade humana. Algumas pessoas enxergam melhores do que outras, e isso não seria motivo para discriminação. Deficiência ocorre quando a sociedade pega aquela limitação e tira direitos da pessoa com base nisso. Ou seja, deficiência não é uma coisa estática, da qual uma pessoa com deficiência, hoje em dia, pode ser considerada deficiente um tempo atrás. Uma pessoa com deficiência hoje em dia pode não ser considerada uma pessoa com deficiência no futuro. Isso é uma questão de contexto social. Então, voltando lá no nosso exemplo da cadeira de rodas, que eu disse do modelo médico, que um modelo médico diria: é a pessoa na cadeira que tem o déficit de não poder andar. O modelo social diz: a deficiência está na sociedade que não pensou em construir a rampa para o cadeirante. Então, é uma sociedade que é deficiente e não é um corpo que é deficiente. Corpos têm limitações, mas as deficiências se criam quando a sociedade torna isso uma deficiência. Quando os vários grupos de deficiências, cegos, surdos, cadeirantes, dentre outras várias deficiências, se uniram e trocaram experiências, eles perceberam que, primeiro, grande parte dos problemas, se não quase todos, os problemas que os deficientes enfrentam não são causados pela própria deficiência em si,
Eles são causados pela sociedade, pelo preconceito, pela discriminação, pela falta de acessibilidade. Perceberam também que a deficiência é uma parte integral da identidade do indivíduo, assim como a nacionalidade, a religião, a cor da pele. Principalmente se você pensar em deficiências sensoriais, neurológicas, porque é através do nosso sentido e nosso cérebro que a gente percebe o mundo e interpreta ele. Então isso tem um papel fundamental na construção de quem nós somos, da nossa identidade. Então começou o movimento pelos direitos dos deficientes. E é assim que surgiu um lema: nada sobre nós sem nós. Que quer dizer que qualquer política pública, qualquer reunião, qualquer coisa que você vai fazer sobre um deficiente, sobre uma deficiência, você tem que ter uma pessoa com essa deficiência incluída. Porque é meio óbvio, para pensar, você vai comemorar o aniversário de alguém sem o aniversariante estar presente? Você vai decidir algo sobre a vida de outra pessoa sem outra pessoa saber? Você e outra pessoa decide, a terceira da qual é o que vai afetar a vida dela não tem nenhum acesso a isso? Os deficientes começaram então a lutar pelos seus direitos humanos, e assim também que surgiu quase que gêmeo o modelo baseado em direitos, que procura deixar a pessoa com deficiência em iguais direitos à pessoa sem deficiência, porque muitos dos direitos humanos que foram estabelecidos na ONU estão sendo negados continuamente às pessoas com deficiência. Direito à vida, direito à moradia, saúde, educação, direito a ter religião que quer, casar com quem quer. O modelo social percebeu uma coisa muito importante: limitações físicas é parte da diversidade humana. Físicas, neurológicas, sensoriais, tudo isso é parte da diversidade humana. Algumas pessoas enxergam melhores do que outras, e isso não seria motivo para discriminação. Deficiência ocorre quando a sociedade pega aquela limitação e tira direitos da pessoa com base nisso. Ou seja, deficiência não é uma coisa estática, da qual uma pessoa com deficiência, hoje em dia, pode ser considerada deficiente um tempo atrás. Uma pessoa com deficiência hoje em dia pode não ser considerada uma pessoa com deficiência no futuro. Isso é uma questão de contexto social. É um pouco difícil traduzir, mas é a frase "You disable the person", ou seja, você torna deficiente a pessoa. Quando você lhe nega algum direito, quando você lhe trata com menos autonomia com base nessa limitação que ela tem. Você pode estar achando estranho. Mas um cego sempre vai ser deficiente, seja hoje, amanhã ou na Idade Média. Ou será que não? Vamos pensar, por exemplo, num canhoto na Idade Média. O normal era fazer tudo com a mão direita, você trabalhar, desenhar. Não muita gente sabia escrever, mas qualquer coisa que você fizesse com a mão esquerda, você era um anormal. Você tinha um grande problema que precisava ser corrigido. Você poderia até sofrer algumas exclusões sociais com base nisso. Foi só quando a sociedade começou a aceitar que era normal escrever com a mão esquerda, fazer as coisas com a mão esquerda, inclusive agora começa a surgir objetos pensados para quem usa a mão esquerda, que ser canhoto começou a deixar de se considerar deficiência. Agora pensar, por exemplo, dislexia. Numa época, por exemplo, da Idade Média, em que pouquíssima gente sabia escrever, era algum grande impedimento da vida de alguém? Hoje nós temos um grande problema, porque temos uma população altamente alfabetizada e as crianças com problemas que têm dificuldades para se alfabetizar sofrem todos esses estigmas e preconceitos. Mas numa época que não fazia muita diferença se você sabia ler e escrever ou não era grande coisa você ter essa dificuldade. Eu pensar também em exemplos mais atuais, como por exemplo a gente tem uma cidade pequena na Índia e uma ilha que pertence aos Estados Unidos que tem um altíssimo índice de surdez, tipo 2% da população. Para uma cidade pequena isso é muita gente.
Então, nesses lugares, a língua é sinalizada. Eles conversam normalmente: oi, tudo bem? Aqui eu tô usando o livro só para exemplificar, mas os sinais deles são diferentes, com certeza. Mas eles conversam tudo, sinalizando. Então, os surdos não têm nenhuma barreira linguística, que eles não são considerados eficientes. Ser surdo lá, ou não, é como você ter olhos claros ou escuros. Então, eles precisam desse objeto externo, um óculos ou uma lente de contato, para fazer suas atividades do dia a dia e ter sua autonomia, seu certo nível de independência. A independência a gente vai falar um pouquinho disso depois. Então, assim como a gente não poderia encarar a cadeira de rodas, por exemplo, um objeto externo que a pessoa precisa para fazer suas atividades, se locomover, então a gente deveria encarar com tanta naturalidade quanto um óculos. Então, eu gostaria de ficar essa mensagem de esperança, que essa é a minha esperança também, que no futuro, uma necessidade como, por exemplo, a de um acompanhante na sala de aula, um professor especial, a necessidade de alguém para ser intérprete, para sinalizar, e todas essas coisas sejam encaradas com tanta naturalidade e tenham tanta acessibilidade quanto um óculos e uma lente de contato. Então, nós estamos chegando no nosso ponto final aqui: neurodiversidade. Neurodiversidade começou com o neologismo nos anos 90. Foi em grupos de autistas e Aspergers que eles começaram a conversar entre si e perceber que existe também a diversidade de tipos de cérebro. E a neurodiversidade é um filhote direto do modelo social de deficiência. É praticamente o que acontece se você pegar um modelo social e aplicar a neurologias. A primeira pessoa que botou o termo neurodiversidade no artigo científico foi Judy Singer, uma autista australiana. Foi oficialmente a entrada do termo para o mundo acadêmico, nos anos 90. E logo depois, Jean Sinclair criou o termo neurotípico para se referir às pessoas com a neurologia mais padrão, da qual o mundo todo foi feito pensando nelas. E assim começou o movimento de neurodiversidade, juntamente com o movimento dos direitos dos autistas, que advoca não só pelos autistas, mas por todas as outras neurodivergências, déficit de atenção, bipolar
esquizofrenia, dislexia, descalculia, Tourette, síndrome de Down, e pessoas com deficiência cognitiva ou diferenças neurológicas, que é justamente isso que quer dizer neurodivergente. Alguém que não é neurotípico. Usa o termo neurodivergente ou neuroatípico. Então, assim como a gente tem diversidades de cor de pele, diversidade de culturas, nós também temos diversidade de cérebros, de forma como os nossos cérebros são ligados. E todas essas diversidades são importantes. Então, você pode já quebrar um dos maiores mitos que existe acerca da neurodiversidade. Que tem gente que diz que neurodiversidade quer negar que autistas sejam deficientes. Não, neurodiversidade vem diretamente do modelo social de deficiência. Outro preconceito e outro mito muito difundido é que acha que neurodiversidade é só para casos leves, só para Asperger ou só para quem não tem muito problema com TDA, todas essas coisas assim. Primeiro, que isso daí já não faz muito sentido de julgar quem tem mais ou menos problemas. Não é uma competição. Em segundo lugar, que sim, neurodiversidade é para todos os neurodivergentes, incluindo autistas severos e não falantes. Incluindo também que existem autistas não falantes que são grandes ativistas pela neurodiversidade. Você pode pesquisar Anne Sequência, Ido Kedar, Emma Hope e vários outros nomes. Que eles também estão juntos nessa causa de que meu cérebro também é parte do quem eu sou. Autismo é uma parte essencial da minha identidade que me ajudou a ser quem eu sou hoje. Que existem coisas boas em ser autista. E todos nós reconhecemos isso. Todos nós autistas agora no movimento. No movimento para sermos reconhecidos por quem nós somos e não ter que obrigatoriamente tornar quem a gente não é, ou fingir ser quem a gente não é, para poder ter algum direito, se encaixar na sociedade. É que a nossa diversidade também seja reconhecida. Isso é basicamente do que os movimentos de direitos autistas fazem. Movimentos criados pelos próprios autistas, incluindo os severos. Os que usam outros meios de comunicação, como apontar num quadro de letras ou usar línguas de sinais. É um movimento de que nossas dificuldades sejam aceitas como uma dificuldade qualquer uma. Que não seja estigmatizado, como por exemplo, independência. Quem é realmente independente no século XXI? A não ser que você more numa ilha deserta, ninguém é independente. Você precisa de outras pessoas para ter energia elétrica, você precisa de outras pessoas para ter água. Foi outra pessoa que construiu o lugar onde você mora, que fabricou o carro que você dirige. Então, por que algumas necessidades de outros são mais estigmatizadas do que outras? Estamos aqui para desconstruir o conceito de normalidade e sermos aceitos e ser mais aceito a diversidade. Para um mundo onde todas as formas de pensamento sejam valorizadas. Porque, como disse uma das ativistas não falantes, Mel Beggs, somente quando todas as formas de pensamento forem reconhecidas é que será possível os direitos humanos e a justiça.